Então, vamos hoje meditar na palavra do Senhor, Salmo 107, versículo 20. Sem mais delongas, eu vou lendo então. Salmo 107, versículo 20 diz: enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Então, como é que Deus nos sara? Como foi que Deus sarou? Deus nos sara pela sua palavra. Foi pela palavra de Deus que Ele criou todo o universo. Hebreus no capítulo 11 diz: pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de sorte que aquilo que nós vemos veio do que é invisível. Então Deus, Ele cura, Ele sara, Ele restaura o homem pela sua palavra. Não somente Deus criou todas as coisas pela sua palavra, mas em Hebreus também no capítulo 1, versículo 3, diz que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então eu queria dizer a você, nesta final de tarde, início de noite, que o poder de Deus, ele só opera pela sua palavra. Deus jamais vai fazer alguma coisa diferente da sua palavra. Jesus falou aos saduceus, que era um grupo religioso judeu, e disse: errais não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. Então o poder de Deus, ele sempre vai operar de acordo com a palavra. É por meio da palavra que nós somos sarados. Pastor conversou um pouco comigo, né, que eu sabia que estava tendo essa série, então eu precisava saber um pouco o que já tinha sido ministrado, qual seria a temática. E quando a gente estava conversando, pastor, veio essa palavra ao meu coração de falar sobre algo que inclusive nós estamos preparando o tema de futuramente um novo livro, que é a parábola do semeador. O pessoal que me acompanha aqui já sabe que eu tenho a minha cara já é cara de parábola do semeador, né? Mas é um tema assim que revolucionou a minha forma de ver a palavra de Deus. Então vou tentar trazer esse ensinamento de forma rápida, mas quem quiser ver algo mais completo, está disponível lá no canal do Ministério Águios, um estudo sobre a parábola do semeador. São 8 aulas de 40 minutos. Então aqui, obviamente, eu não vou ter como falar tudo. Então vou focar em alguns pontos. Vamos lá para Marcos capítulo 4. E aí, eu vou só pontuar aqui em Marcos capítulo 4, versículo 13, que diz assim. Eu vou lendo rápido, irmãos, para não se delongar muito, para não me delongar muito. Em Marcos capítulo 4, versículo 13, Jesus diz assim, quando os discípulos vêm perguntar a ele o significado da parábola do semeador: e disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Então, Jesus está dizendo que a parábola do semeador, se os discípulos não estavam entendendo ela, eles também não entenderiam nenhuma outra parábola. Porque a parábola do semeador, ela traz um fundamento, ela funciona como uma espécie de chave para que você possa compreender como a palavra de Deus funciona. A parábola do semeador, ela está em Mateus capítulo 13, Marcos capítulo 4 e Lucas capítulo 8. Em cada uma das versões dos evangelhos, ele traz um detalhe específico da parábola. Mas basicamente a parábola do semeador, ela ensina como é que você se torna um solo frutífero. Nós estamos tratando hoje aqui sobre descida sarar. Quando eu fiz um estudo sobre cura, que está também lá no canal do Ministério Águios, antes de falar sobre cura, eu falei sobre a parábola do semeador. Por quê? Porque a cura em todas as áreas da sua vida, e não somente cura, mas tudo aquilo que Deus promete pela sua palavra, funciona, ou seja, se manifesta
dentro das leis, dentro das orientações da parábola do semeador. É por isso que Jesus falou que a parábola do semeador, ela é uma espécie de chave para você entender todas as outras parábolas. Se você não entende essa parábola, você também não entende as outras. Foi Jesus que falou. Então, quem conhece aqui a parábola do semeador? Só para eu... Pode levantar, não tem medo não. Pronto, então eu acho que quase todos conhecem. Eu vou dar uma rápida resumida na parábola, porque algumas pessoas não levantaram a mão, então por via das dúvidas, né? Parábola é uma comparação que Jesus usava. Ele fazia uma comparação com algo do mundo natural, a fim de explicar algo do mundo espiritual. Então a parábola do semeador, ela fala de um homem que saiu lançando sementes de forma meio que aleatória. Chegava num terreno, jogava um pouco de semente. Chegava no outro terreno, jogava mais uma semente. Como se fosse um pouco aleatório. O primeiro tipo de terreno era o solo à beira do caminho. Lá em Lucas 8 ele fala que era o solo da própria estrada, do caminho, porque algumas pessoas pisotearam a semente. Quando Jesus foi explicar a parábola, Jesus explicou o que significava a semente, o que significava o solo. A semente representa a palavra de Deus pregada. O solo representa o coração, que recebe a palavra, recebe a semente. Então o primeiro tipo de solo é o solo à beira do caminho. A semente é jogada lá, o solo é um solo batido, porque é uma estrada, um caminho. Então a semente não penetra, vem as aves do céu, comem a semente. Em Lucas 8, na versão de Lucas, ele diz que a semente também é pisoteada. O segundo tipo de solo é o solo pedregoso. Pela parábola dá a entender que a rocha por baixo e uma fina camada de terra, essa semente cai, mas a planta não consegue gerar, não consegue se aprofundar na terra, não consegue criar uma raiz profunda. Vem o sol e queima a plantinha. O terceiro tipo de solo é o solo cheio de espinhos. A semente cai nesse solo, ela começa a germinar, mas a Bíblia diz, Jesus explica que, Jesus conta na parábola que os espinhos sufocam a semente e ela fica infrutífera. Mas eu não sei qual das versões, eu acho que a de Lucas diz que ela não dá fruto com perfeição. Ou seja, no solo espinhoso, a semente cai, começa a germinar, mas não tem forças para dar um fruto perfeito. E finalmente o quarto tipo de solo é o solo onde a semente cai, penetra, se enraiza, cresce e começa a produzir fruto. E aí Jesus diz, uns a 30, outros 60, outros 100 por um. Ou seja, uma semente produz 30 num determinado local, outra produz 60, outra produz 100. E aí Jesus começa a explicar o significado dessa parábola. Lembre-se, essa parábola, você precisa entendê-la para poder entender todas as outras parábolas. E na verdade é um princípio onde Deus está nos ensinando como a palavra dele se manifesta na nossa vida. Você já parou para pensar por que fulano ouve a pregação e você vê ele produzindo fruto, ele agindo de acordo com aquela palavra, e você chega para certas pessoas e você prega a mesma palavra, ou aquelas pessoas ouvem a mesma palavra, mas é como se não tivesse ouvido nada. Eu já aconselhei muitas pessoas e aconselhava fulano, pessoa A, e aquilo ali parece que funcionava. Eu já aconselhava a pessoa B e parece que não funcionava. Então, a resposta disso está na parábola do semeador. Porque algumas pessoas são curadas, outras não. Será que o problema está com a palavra de Deus? E a resposta é não. A semente que é lançada é uma só para todo mundo aqui. É a boa semente. Nunca estará com Deus o problema. O problema sempre estará com o solo que recebe a semente.
O problema sempre estará com a pessoa, nunca estará com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela sempre vai funcionar. Mas nós vemos pela parábola do semeador que a frutificação depende unicamente do solo, depende do seu coração, depende do meu coração. Então hoje eu vou falar sobre um tipo de solo, tá? Não fique frustrado, porque realmente não daria para falar sobre os 4 tipos, mas a boa notícia é que está lá no canal do Ministério Águias. Você aproveita, se inscreve, né, para ver se dá mais gente lá naquele canal. Pessoal, primeiro tipo de solo, solo à beira do caminho. Jesus explicou que a semente que cai à beira do caminho são aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas não entendem a palavra de Deus. Se você ouve a palavra de Deus, mas não compreende, não funciona, ela não vai produzir fruto. Tem muitas pessoas que eu já vi dizer assim: não, eu estou nesse canto aqui, eu gosto de ouvir. Tem muita gente que gosta de ouvir pregação, acha bonito falar sobre Deus. Eu já vi várias pessoas: falou sobre Deus, eu estou ouvindo. Mas a vida da pessoa demonstra que ela realmente não segue Jesus, mas ela gosta de falar sobre Deus. Quando se fala sobre Deus, ela quer ouvir. Pode ser católico, protestante, espírita, não interessa, muçulmano, hindu. Falou sobre Deus, a pessoa está lá ouvindo, mas isso não muda o coração dela, ela não é sarada. Então qual deve ser a nossa atitude de coração para que nós não sejamos um solo à beira do caminho? Lembrando que solo à beira do caminho é aquele que vem as árvores, né, a semente cai no solo, não penetra, não produz raiz, vem as aves do céu e comem. Jesus explicou que são aquelas pessoas que ouvem a palavra, não a entendem, vem o maligno e arrebata a semente. E aí, como é que eu vou fazer para que eu não seja assim? Como é que eu faço para que eu não seja um solo desse à beira do caminho? Então a resposta nós vamos ver, vamos lá para a versão de Mateus. Já lemos Marcos, Mateus capítulo 13, Jesus também fala essa mesma parábola. Vamos ver, ele está explicando aqui o sentido da parábola. Nós vamos ver em Marcos 13, 15. Estamos falando sobre cura, não é? Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Então, por que que esse povo aqui, que Jesus estava falando dos fariseus, daqueles que ouviam ele falar, mas não produziam fruto, não eram curados? A Bíblia, Jesus está explicando que eles ouviram de mau grado, ou seja, de má vontade. Irmãos, antes eu achava que se você fosse um tipo de solo, nada mudava. Você é um solo pedregoso, então você sempre vai estar condenado a ser um solo pedregoso o resto da vida. Não, isso não é verdade. Estudando a parábola, orando, eu entendi. Veio esse entendimento de que são fases que nós passamos. Todos nós, em algum momento da nossa vida, da nossa caminhada, mesmo quem nasceu na igreja, já ouviu verdades da palavra de Deus e desprezou. Comigo já foi assim. Você já ouviu coisas que Deus falou com você, você já ouviu coisas que o pastor pregou e você não considerou aquilo. Você disse: não, eu já sei isso. Ou, não, o pastor está errado. Não, eu ouvi uma outra opinião na internet, muito melhor. E você, por alguma razão qualquer, você desconsiderou aquilo. Então, aquela palavra
que caiu na sua mente, mas você não considerou, ela não vai produzir fruto algum, mesmo que seja Deus falando. A produção de fruto não é automática. Então, Jesus está explicando que o povo aqui não foi curado, eles não foram convertidos ao Senhor, porque eles ouviram de má vontade, eles não deram a devida atenção que a palavra de Deus merece. Lembre-se, a produção do fruto, a cura, inclusive a cura e tudo mais que a palavra de Deus promete, não está... como é que eu vou dizer? Vou tentar explicar aqui. Não depende da palavra, porque naquilo que depende da palavra já está feito. A palavra de Deus, ela é poderosa para fazer o que ela diz que vai fazer. A palavra de Deus, ela é infalível, porque a palavra de Deus é o próprio Deus. Em João capítulo 1, nós vemos que o Logos se fez carne. O termo grego logos quer dizer palavra. Então a palavra de Deus é poderosa. Por meio da palavra todo o universo foi criado, e por meio da palavra todo o universo é sustentado. Mas nós, e eu vou me colocar também, tá? Não vou condenar ninguém. Nós não ouvimos a palavra de Deus com a vamos dizer assim, dando o valor que ela tem. Irmãos, eu agora estou no ministério itinerante, Ministério Águas, mas a gente já pastoreou, eu e minha esposa. Quantas vezes a gente não chegou para pessoas vivendo em fornicação, mentindo, e a gente mostrava os versículos: irmão, pare de mentir, pare de adulterar, pare de ficar falando mal das pessoas, coisas simples, pare de dizer palavrão, irmão, coisas simples. E eu falava os versículos, a pessoa ouvia aquilo, balançava a cabeça, saía dali e fazia a mesma coisa. Não, eu não estou condenando, eu já fiz isso, eu já ouvi pregações, e eu achei que aquilo, não entendi aquilo. Todos nós corremos o risco de algum momento ou outro não dar o valor que a palavra de Deus merece. Qualquer versículo tem um valor que não dá para mensurar. Então vamos para... o tempo passa rápido, né? Provérbios capítulo 2. Provérbios capítulo 2. Eu vou ler a partir do versículo 1. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria, e inclinares o teu coração ao entendimento. Então, Provérbios capítulo 2 já começa a mostrar para nós a atitude de coração que eu preciso ter quando eu vou dar ouvidos à palavra de Deus ou ler. Eu preciso inclinar o meu ouvido, eu preciso abrir o ouvido assim, bem abertinho, e prestar atenção. Meu Deus, esta é a palavra do Criador do universo. Queridos, meu irmão natural, a esposa dele passou uma situação muito difícil com um tumor no cérebro. E eles procuraram os melhores especialistas do Brasil. E souberam de um, ela foi lá em São Paulo e gastaram um dinheiro que esses melhores aí não aceitam plano de saúde, tem que ser no dinheiro mesmo. E eles pagaram um especialista lá. O especialista foi caríssimo, uma consulta. O especialista disse: olha, isso aqui eu não opero. E meu irmão desesperado, ela é crente, mas ele não é. Ele desesperado
pediu, pelo amor de Deus, a esse médico especialista que indicasse alguém. E ele ficou assim, indicou um senhor, também um médico mundialmente conhecido, que opera a cabeça. E eles foram para lá, pagaram a consulta, foi caríssimo, coisa de, sei lá, R$2.000 uma consulta. E o médico olhou para os exames e disse: isso aqui é tranquilo. A família tem que estar preparada. Você tem família? Talvez precise vender o carro, vender alguma coisa, uma casa. E o pai da minha cunhada entrou com a metade, e meu irmão vendeu o carro, vendendo coisas. E pela palavra desse especialista, um dos melhores do mundo, eles gastaram muito dinheiro, né? Eu não sei bem quanto, mas dava para comprar uma casa. Ele operou ela e ela ficou boa. Irmãos, se esse especialista tivesse dito para eles plantar bananeira e sair andando daqui para Ceará, eles tinham feito. Eles pagaram dinheiro que eles não tinham, por causa da palavra clara e da operação de um médico especialista. Eu pergunto a você: será que nós damos um valor parecido à palavra daquele que criou a vida? Veja o que diz aqui no versículo, eu vou ler o 4, depois eu volto para o 3. Se como a prata a buscares, a sabedoria que vem de Deus, e como a tesouros escondidos a procurares. Sabe qual é o problema? Que a gente não vê a palavra de Deus se manifestar na nossa vida, porque nós não damos o valor que a palavra do Criador tem. Nós não a procuramos como a tesouros escondidos. É verdade ou não é? Se aqui, eu tenho certeza, se o pastor Ed chegasse essa aqui, quem vier para o culto, uma cesta básica, estava cheia aí. Eu digo isso que a gente já fez coisa parecida. Fizemos um evento de crianças e a gente pagou tudo. Era lá em Passagem de Areia, né? Era crianças carentes. E a gente pagou tudo. Era pipoqueiro, negócio daqueles de algodão doce, mas encheu de criança. Tudo grátis, cheio de criança. Os pais também. Olha, dava gente para pedir uma cesta básica. Agora, vamos para um culto para você aprender a palavra de Deus. Não aparece. Então, como é que eu vou me tornar uma pessoa frutífera se o primeiro critério é eu receber a palavra de Deus como a tesouros escondidos? É o primeiro critério. Eu nem falei, não vou nem entrar nos outros solos, tá? Mas se você quiser ver, como eu falei, tá? Se o pastor chamar a gente vem de novo, mas nem o pastor. Versículo 13, eu vou voltar. Se clamares por conhecimento, olha aí, oração, por inteligência, alçares a tua voz. Então veja, qual nossa atitude de coração para que nós não sejamos o quê? Um solo à beira do caminho, como os fariseus. Gente, se a gente imaginar que o Criador do universo estava lá no meio daqueles homens falando, e eles estavam pisando a palavra. A versão de Lucas 8 diz que a semente em alguns momentos foi pisada. Quando você chega para uma pessoa e diz: oh, Deus amou você de tal maneira que Ele deu seu Filho para que você não pereça, mas tenha vida eterna. A pessoa balança a cabeça: não quero saber disso não. Ela está pisando a palavra. Em maior ou menor grau, todos nós acabamos fazendo isso muitas vezes. Esse meu irmão pagou horrores para a opinião de um especialista. Mas nós temos a opinião, que não é uma opinião, é a verdade, não é? A palavra de Deus não é uma opinião, é a verdade.
é o que sustenta o universo, é a palavra de Deus. Mas muitas vezes nós lemos, mas parece que não diz aquilo ali. Isaías 53, 4, vamos falando sobre cura, né? Ele verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas doenças. Mas eu não estou vendo acontecer. Aí eu começo a acreditar no que eu estou vendo e não acredito no que está escrito. Então é por aí. É você valorizar a palavra como o que ela é, a palavra de Deus, a palavra daquele que não pode mentir. Em Hebreus capítulo 6, versículo, eu esqueci o versículo, mas no capítulo 6, diz que é impossível que Deus minta. Deus não pode mentir. Então quando Ele diz uma coisa, é o que é. Porque não se manifesta, aí tem aquelas fases que são os tipos de solo. Nós estamos no primeiro. Vamos lá, olha aí, ó. Se eu tenho que aceitar a palavra no meu coração, Salmo 119, versículo 11, guardei a tua palavra no meu coração. Você precisa guardar a palavra como algo precioso. Você precisa inclinar o seu ouvido, estar atento. E vocês, eu gostaria de parabenizar, né? Eu acredito que o pastor está cuidando bem das ovelhas. Vocês estão atentos. Glória a Deus, vocês estão atentos. Eu estou vendo vocês atentos. É comum eu ter que pedir que as pessoas prestem atenção quando eu estou pregando. A gente é ministério itinerante. Eu já fui em igreja, irmão, que eu tive que dar carona na igreja dos outros. Porque a pessoa estava pregando ou ministrando e a igreja parecia uma feira. E como é que você vai atentar, como é que você vai se inclinar para ouvir uma coisa se você não dá atenção, não está nem aí para aquilo? Aí você vê a igreja e você vai ver o fruto daquilo ali. Ou seja, é uma igreja carnal. Não presta nem atenção na palavra. Às vezes eu tenho que me controlar, porque não, pastor. Mas sinceramente, irmão, eu já pedi. Inclusive, eu até peço desculpas a ele, que eu não prego com música. Então eu já te pedi para parar. No caso dele, eu já avisei antes, né? Mas teve igreja que eu avisei, pastor, eu não prego com música. Aí na hora que eu começar a pregar, o cara não vai ficar. Aí eu mando parar na hora. Eu quero toda a atenção para a palavra. Da minha parte, eu vou fazer o possível para chamar a sua atenção para a palavra. Mas depende de você inclinar os ouvidos. Preste atenção. Ouça, medite, pense nisso. E aí no versículo 5 ele diz: então entenderás. Olha, então quer dizer o quê? Se você fizer tudo o que foi dito antes, então, consequentemente, entenderás. Vem o entendimento. Entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Você quer ter entendimento, tem que dar valor à palavra. Tem que valorizar, tem que dar tempo. E aí eu entraria no segundo tipo de solo, que é o solo pedregoso, que eu não vou entrar hoje, porque senão já estou extrapolando meu tempo, né, pastor? O solo pedregoso, você precisa dar tempo. A palavra de Deus funciona como uma semente. Você não lança uma semente no solo, amanhã já vou colher. Manda solo. Não funciona. A palavra funciona com o tempo. Em Hebreus capítulo 10, acho que é o versículo 36, diz que nós devemos ser imitadores daqueles que pela fé e paciência herdam as promessas. Não sei se eu estou dizendo a referência certa não, mas está lá em Hebreus. Então é necessário tempo, certo? Vamos lá, então a gente só entende a palavra e aí a gente deixa de ser este solo à beira do caminho, que a semente é jogada lá e as aves vêm e roubam. Nós só deixamos de ser esse solo quando a gente valoriza a palavra e você ora, você busca, você jejua, né? Você faz aquilo que você mostra assim, que realmente você valoriza aquilo ali, não é? Então vamos lá, campanha de jejum e oração para casa própria, para arranjar marido, não sei o quê. Mas quanto você ora por sabedoria? Quanto você jejua por entendimento?
Não é? Então, você vai receber aquilo que você semear, né? A palavra de Deus vai chegar ao entendimento quando você der o valor necessário à palavra. Sem isso, nada feito, nada feito. A gente vai ouvir, mas nunca vai penetrar no nosso coração. Em Provérbios capítulo 3, ele continua falando sobre sabedoria, no versículo, vou ler o 13: bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque é melhor a sua mercadoria do que artigos de prata. Ele começa a comparar a sabedoria de Deus com coisas desse mundo, e sempre ganha, sempre é melhor, sempre é maior, é mais importante, mas nós precisamos entender isso e dar o valor. Olha só o versículo 15: mais preciosa é do que o rubis, e tudo que mais possas desejar não se pode comparar a ela. Vida longa de dias está na sua mão direita, e na esquerda riquezas e honra. Então a palavra de Deus é que vai te trazer vida longa, cura, saúde, quando você a valorizar mais do que a prata, mais do que o ouro. Só um minutinho. E muito mais, irmãos, tem mais aqui. Vamos para o Salmo número 1. E eu vou encerrar. Eu não passei, pastor, hein? O senhor avisa aí, hein? Salmo 1, irmãos. Se segura aí na sua cadeira, porque a vara e o cajado, né, nos consolam. Como é que eu me torno uma pessoa frutífera? Está aqui no versículo 3, né? Será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Que coisa boa, eu recebo, glória a Deus, né? Aleluia, glória a Deus. Mas se você vê, há duas condições: o versículo 1 e o versículo 2. O versículo 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então você precisa parar de ouvir conselho dos ímpios. E quando eu falo conselho dos ímpios, eu não estou falando só apenas das amizades com descrentes, não. Hollywood adora lançar conselhos ímpios. Os filmes de Hollywood sempre atacam o casamento. Filmes inocentérrimos mostram sexo fora do casamento. Cuidado com o que você deixa entrar no seu coração. Não adianta você orar, frequentar a igreja, dar dízimo, fazer tudo, mas você enche o seu coração com as sementes do mundo, porque você vai produzir o que é semeado no seu coração. Esta é uma outra lição da parábola do semeador. Tudo que cai no seu coração vai produzir. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Provérbios 4, 23. Vocês deviam saber decorar disso aí. Vocês sabem, né? Eu estou só fazendo um charme aí para dizer que eu sei a referência, né? Tem gente que faz aqueles... Vocês sabem. Sobretudo o que se deve guardar. Guarda o quê? Porque dele Sabe por que você tem que guardar o seu coração? Porque a sua vida sai dele. Se você deixa entrar pornografia no seu coração, pensamentos, ideias, palavras pornográficas vão sair de você. Jesus ensinou que o coração funciona como um solo. Deixa o solo abandonado. Deixa entrar ervas daninhas. O solo vai produzir manga,
Caju não vai produzir espinhos, urtiga. O coração é do mesmo jeito, irmãos. Eu já vi irmão chegar para mim, dizer que assistia pornografia, mas não, pastor, não tem problema não, porque eu olho para uma mulher e tenho pureza. Ah, meu Deus do céu. Irmãos, Satanás já enganou a pessoa. Tudo que entra vai produzir fruto. Informações e conhecimentos que entram vão produzir fruto. Porque Deus criou assim. Você não vai mudar o que Deus criou. Conselho de ímpio é todo conselho, toda influência que não vem de Deus. O mundo está assim de conselho de ímpio. Um dia desse faz algum tempo eu não assisto TV aberta. E depois deixei de assistir TV fechada. Eu escolhi proteger o meu coração. Se eu começar a assistir uma série, ou seja, o que for um vídeo, que tenha coisas malignas, eu corto na hora. Eu estou tentando viver o que eu estou pregando, né? Senão seria hipocrisia, porque eu não experimentaria, não poderia dizer, é bom, porque eu não vivo isso, né? Não poderia dizer uma coisa dessa. Mas eu digo, é bom. Eu me desacostumei. Eu era viciado em TV. Antes de eu me converter, eu passava a madrugada inteira assistindo TV. Assistia tudo, irmãos, tudo. E graças a Deus, hoje, se tiver, eu não assisto, enfim. Conselho de ímpio. Estava num restaurante almoçando, aí é onde você é quase obrigado a assistir TV, né? Porque quase todo restaurante botam lá a TV ligada. Naquela hora mesmo dos programas policiais, né? Que é tiro, é roubo, é matar, não sei o que, e a pessoa fica almoçando e já sai com medo, né? Daquilo ali. É horrível. Mais uma vez, no meu aniversário, o pessoal do meu trabalho, a gente foi para um restaurante e a gente chegou lá numa sala que só tinha gente, aí a TV estava desligada, não tinha ninguém, a garçonete chegou, ligou o ar-condicionado, aí ele foi ligar a TV, eu disse, não precisa não. Aí ela, não, é ordem do dono, tem que ligar. Aí ligou a TV e foi-se embora. Eu fui lá e baixei o volume, pelo menos para escutar, né? Irmãos, e nesse programa eu estava assistindo porque estava almoçando no restaurante e foi obrigado, né? E estava passando aquele programa lá de entrevista que passa antes do meio-dia, naquela TV famosa, que eu não vou dizer, né? Porque está gravado aí. E estava lá falando sobre o quê? Casamento. E várias pessoas falando sobre casamento. Aí eu me lembro disso como se fosse hoje. A apresentadora chegou e fulano, um cantor aí bem famoso. Se eu dissesse aqui, eu acho que vocês conheceriam. Fulano entende sobre casamento. Fala aí, dê os seus conselhos de casamento, porque já casou 5 vezes. Entende de como não é, né? Gente, mas as pessoas, elas fazem isso que eu falei aqui em Provérbios 2. As pessoas param para ouvir. A artista tal disse tal coisa, postou não sei o quê. E depois vem uma mulher e diziam absurdos. Eu assisti a Força, isso faz vários anos já. Isso é conselho de ímpios. Conselho de ímpios vai provocar fruto na sua vida. E eu não poderia adiantar muito a questão da parábola, mas basicamente a palavra de Deus, queridos, ela precisa mudar o seu entendimento. Por que você precisa valorizar a palavra? Porque a forma como você pensa hoje é fruto de palavras que você ouviu e considerou. Se você tem uma visão sobre casamento, eu acredito que casamento é assim assado, eu acho que é importante para isso e aquilo. Ou você pensa, não, casamento não presta não serve para nada, casamento é só tribulação, pronto. Você pensa sobre casamento algumas coisas, você tem uma filosofia de vida. Como você conseguiu isso? Sabe como foi? Seus pais, seus amigos, sua família
sua escola. Ao longo dos anos você ouviu ideias, ouviu, entre aspas, verdades, e isso formou o seu entendimento. Aí você chega para servir a Jesus, você aceita Jesus, se torna uma nova criatura, e você começa a ouvir coisas diferentes. É nesse processo de ouvir essas coisas diferentes, ouvir a palavra, que um outro entendimento vai sendo formado na sua vida. Mas você precisa abandonar o entendimento anterior para absorver esse novo entendimento. Esse processo é chamado de santificação. Santificação não é você aprender a usar uma roupa longa e a agir de determinados trejeitos, né? Como aquele, né, o evangeliquez, fala terra, eita, e começa, né, uns trejeitos diferentes. Isso não é santificação. Santificação é o processo onde você vai entendendo como Deus entende e você vai incorporando isso dentro de você. E para que isso aconteça é necessário esforço. Romanos, eu disse que não ia citar outro versículo, mas estou com um tempinho. Romanos capítulo 12, né? Não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja que antes de você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, aliás, boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você precisa experimentar uma transformação no seu entendimento. E essa transformação, ela vem exatamente quando você vai abandonando a forma de ver a vida que o mundo te ensinou e cortando o conselho dos ímpios, o caminho dos pecadores e a roda dos escarnecedores. E aí você vai trocar. Trocar pelo quê? Versículo 2. Quantos de nós temos prazer na lei do Senhor? É uma troca. Se o seu prazer está ainda nos conselhos dos ímpios, né, no entretenimento, né, você dedica horas e horas para navegar na internet, aí quando vai ler a Bíblia, que coisa chata. É sinal de que a sua forma de enxergar a vida ainda não foi transformada pela palavra de Deus. Eu me lembro quando eu acompanhava umas séries no Netflix, e aí minha esposa decidiu, isso faz alguns anos já, e a minha esposa decidiu não assistir mais nada que tivesse qualquer coisa, né, de malícia, de erótico, violência, essas coisas. Aí disse, tá bom, deixa de ser radical. E aí eu continuei assistindo só minhas séries, assistia vários episódios, né, das séries lá. Aí eu comecei a perder a paz, era uma coisa horrível. Eu assistia a série, ao invés de achar legal, gostar, eu começava a sentir medo, começava a sentir angústia, começava a sentir uma coisa ruim. Aí eu disse, meu Deus, eu acho que eu não vou mais assistir esse negócio não. Não era nada assim, ultra violência, nada pornográfico não, irmãos. Era séries policiais, essas coisas. Eu gostava, né, da trama. Assisti uma lá que assim, tem uma trama muito interessante do cara descobrir que a pessoa estava mentindo pelas expressões faciais. Era um negócio bem interessante. Só que por trás tinha que eles chamam um roteiro paralelo. Não sei bem como é que chama isso. Tipo, uma outra história se desenvolvia por trás ao longo de toda a série. E na outra história por trás tinha toda uma história de uma menina de 14 anos, que a mãe já estava dando a ela anticoncepcional para ela ter relações sexuais com 14 anos, 13 ou 14. E tinha uma história lá do cara que era separado, mas aí tinha relações com a ex-mulher. E assim, gente, uma vez eu vi um pastor dizer isso: quando Hollywood vai ensinar prostituição para você,
ele não vai lá no hospital mostrar os aidéticos, não. Ele vai ensinar a prostituição para você, assim, ó, bota um cenário maravilhoso, com atores lindos, e aí, sutilmente ou não tão sutilmente, ele vai te ensinar que você pode ter sexo sem estar casado com aquela pessoa. É bem sutil. Em alguns outros filmes é bem escrachado. E se você acredita que você pode ficar horas assistindo aquilo ali, isso não vai influenciar o seu entendimento, você está enganado. Influencia sim. Porque quando eu decidi cortar algo que eu gostava nessa área aí de ficar assistindo, na semana seguinte, eu comecei a experimentar algo que eu nunca tinha experimentado na vida. E é exatamente o versículo 2. Como é que eu vou meditar na palavra de Deus de dia e de noite? Eu não tenho tempo para ficar lendo a Bíblia de manhã, de tarde e de noite. Mas quando eu cortei o entretenimento exagerado, não estou dizendo, existe o seu lugar, não é pecado ser teu, assistir um filme, mas desde que não seja algo que ocupe o seu coração o tempo todo. Mas quando eu cortei, eu meditava num versículo de manhã, ia para a academia, ia trabalhar, e aquele versículo ficava na minha cabeça. Eu me lembro que eu deitei, eu fui dormir, e de repente começava a vir a palavra na minha mente. Vocês estão vendo a barriga aqui, mas já fiz academia, né? Porque faz um tempo que eu não apareço lá. É falta de tempo, na verdade, né? Mas eu me lembro que eu meditei em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. E eu meditei naquele versículo e fui para a academia, né? Na academia também você é obrigado, pelo menos lá onde eu moro, botam logo uma televisão. Veja o que é que o diabo faz. Isso é coisa do infeliz, né? Do Satanás. Você vai para um restaurante, tem que assistir a televisão. Você vai para a academia, está lá a televisão. É o tempo todo, né? O tempo todo bombardeando você. Você chega na casa, está lá a televisão. E aí eu me afastei, fui lá para a esteira lá do canto e nem fiquei evitando olhar a televisão. E fiquei lá e meditando. Eu não fiz força para meditar nas escrituras. Eu tinha lido, fui treinar. E eu na esteira e fiquei meditando sobre 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. E enquanto eu estava na esteira, o Senhor começou a falar comigo ali. E começou a vir um entendimento que eu não tinha. E irmãos, isso faz pouco tempo, assim, tipo uns 2 anos, eu acho, 2, 3 anos. Começou a vir um entendimento sobre por que se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver amor, seria como metal que sou, como sino que retine. Começou a vir algo que eu já conhecia esse versículo de trás para frente há muitos anos, mas começou a vir revelação, entendimento. Inclusive, aquilo ali, essa revelação que veio enquanto eu estava lá na esteira, foi o tema de uma pregação que eu fiz, acho que na igreja presbiteriana Nova Jerusalém. Inclusive está lá no canal. A pregação toda foi exatamente um versículo que eu estava meditando e fui para a esteira e tinha cada vez mais cortado essa parte aí de coisas que não edificam. Então aqui no versículo 2, ó. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Um é consequência do outro. Eu não vou ter condições de ficar com a palavra de Deus na minha mente, no meu coração o tempo todo, se eu me encho de coisas do mundo, coisas que não edificam. Se eu me encho o tempo todo, né? Não estou dizendo que a pessoa vai viver sem, né? Não leu a notícia, não estou dizendo isso não. Estou dizendo que o que mais enche o seu coração é o que vai produzir mais.
Se você está o tempo todo abrindo o seu coração para ouvir coisas que não edificam, isso vai formar em você um entendimento equivocado, um entendimento que não vem de Deus. O entendimento que vem de Deus só vem mediante a palavra de Deus. Lembre-se, Salmo 107, versículo 20: enviou-lhes a sua palavra e os sarou. Aí sim, depois do versículo 1, versículo 2, será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. É cura completa da parte de Deus que vem através da palavra. Mas você vai valorizar a palavra como a tesouros escondidos? Ou será mais uma pregação que você ouviu e não vai mudar nada na sua vida? Ou vai mudar, você vai tomar alguma atitude? Essa palavra que vem do Criador, ela vale alguma coisa? Vale mais do que aquele especialista que meu irmão pagou 100 e tantos mil reais? Ficou silêncio, né? É bom. Quer dizer que você está pensando, meditando. Irmãos, para essa palavra, vou encerrar aqui. Para que esta palavra chegasse até nós, as Escrituras, homens morreram e foram torturados por ela. Eles deram o valor que ela tinha, deram a vida por ela. Nós precisamos ter uma atitude dessa. Estou dizendo que você vai morrer, vai ser torturado, não, mas você precisa estar disposto a abrir mão daquilo que não te edifica. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, nem tudo me edifica. Amém, queridos? Então Deus abençoe você. Espero que tenha aprendido alguma coisa. Pastor?